Olá, boa noite. Bem-vindos ao Satsang. Começando agora. Espero que estejam preparados. Se não estiverem, vão se preparando, né? Preparo-se significa que você vai criando um espaço para ficar consigo mesmo, para investigar como você está nesse momento. Por incrível que pareça, raramente a gente faz isso, né? Então, preparar-se significa entrar em contato, conectar, perceber, relaxar, se abrir, um monte de coisa. Porque sem essas características, sem essas qualidades, sem essa atitude, sem esse posicionamento, essa postura, a gente não vai a lugar nenhum. Então, o encontro, ele reúne presenças de todos nós, né? Então, para que possamos participar em presença, a gente se prepara. E o preparo é fazer isso, né? Ficar menos voltado para o externo e mais voltado para o interno. Sempre que a gente parte desse espaço interno, o encontro assume uma qualidade muito especial. Porque tem um lugar dentro em que a gente está junto. Tem um lugar dentro em que as coisas acontecem a todos nós, independentemente da forma e do tempo e do espaço. Pode parecer um pouco ousado, pode parecer um pouco uma certa prepotência, né? Mas em verdade, em realidade, é isso, é a isto que eu estou chamando a todos, é este convite. Quando um grupo de pessoas se reúne em presença, quando um grupo de pessoas se reúne a partir do que vibra dentro, do que se manifesta dentro, um fenômeno acontece fora e se expressa em transformações incríveis, em crescimento, em aprendizagem, em estados de alegria. Sempre eu chamo para o preparo interno. Aliás, eu já mando um e-mail por escrito, né? Para todos os que estão inscritos. Pelo formulário que eu sempre envio, né? Eu mando orientações. E aí tem uns toques. Eu já mando o mesmo e-mail há 8, 9 anos, né? O texto é mais ou menos sempre o mesmo. Mas se você parar para ler, né? Às vezes eu mesmo releio, né? No dia. Eu sei que é sempre o mesmo, mas eu releio, né? Porque eu preparo os links para enviar para todos que se inscrevem. E aí eu dou uma lida. Será que ainda faz sentido eu dizer essas coisas para as pessoas, né? Chamá-las? Porque tem gente que já está aqui inscrita
há muitos anos, né? E eu continuo semanalmente, sempre que eu faço encontro, enviando as mesmas mensagens, né? É porque é tão importante, né? Isso que acontece com cada um de nós já antes do encontro começar. Só de você decidir que hoje à noite você vai tirar uma hora e meia, por que não 2 horas, incluindo a né, para virtualmente estar presente e ouvir o Setu fazer comentários, colocar os seus, né, buscar internamente alguma coisa que busque clareza, que precise de mais clareza. Só essa vontade, né, essa necessidade também, né, de se reunir virtualmente numa terça-feira às 10 da noite, para ficar junto até meia-noite, mesmo que você durma. Né? Isso já cria uma onda, né, que pode começar pequenininha, pode começar com uma sutil vibração, mas a vibração vira marola, a marola se torna uma onda, e uma onda é capaz de atravessar um oceano de um continente a outro, de levar coisas para todos os lados. Então tudo começa com uma vibração. Antes do encontro, eu uso uma aurasoma. A aurasoma é uma substância maravilhosa. Eu sou um terapeuta que trabalha com ela. São essências, são quintessências. Algumas têm uma espécie de perfume, né? Um cheiro forte, porque elas também incluem flores, né, na sua composição, além de outras coisas. Mas essencialmente o que elas fazem é permitir que o seu estado vibracional mude. Então, uns 30 segundos antes de eu abrir a sala, né, eu uso a essência para alterar a forma como eu mesmo estou vibrando. Né? Eu tenho muitas, então elas atuam de formas diferentes, em chakras diferentes, trazem qualidades diferentes. Eu escolho uma aqui, deixo sempre umas 5, 6 aqui do meu lado, para me acompanhar. É uma forma de eu ser impactado por uma vibração e de eu também vibrar e transmitir essa mesma vibração aos que estão presentes. Né? Sempre varia, nunca é sempre a mesma coisa. Né? E eu faço o mesmo nas sessões de Diksha, eu uso também. Né? É uma forma de preparo para acessar um outro estado. Às vezes a gente consegue fazer isso, né, pela respiração, alterando a respiração. É uma técnica de meditação muito conhecida, né? Pranayama. Existem 1000 formas de fazer isso. Né? Inspira por narina, expira pela outra, inspira 2 vezes por uma, solta pela outra, prende a respiração e solta pela boca, respira fundo, enfim, existem várias técnicas de respiração. Né? E uma das consequências de você mexer na sua respiração, independente do resultado fisiológico, da oxigenação, da hiperventilação, uma das consequências é você estar fazendo algo consigo mesmo que vai mudar o estado que você está. Né? Então, eu estou mencionando formas de acesso a outros estados de consciência. Formas de você alterar a sua percepção. É muito importante que a gente busque novas formas de perceber, partindo do princípio de que a gente percebe pouco, temos percepções limitadas.
temos uma série de identificações com os nossos 5 sentidos mais importantes, né? A gente acredita ou não naquilo que vê com os olhos. A gente acredita ou não naquilo que é possível tocar, né? É um sentido do tato. Se a gente puder ver e tocar, logo algo existe, né? A gente acredita, porque afinal de contas estamos vendo, estamos tocando. Isso torna a realidade indiscutível, né? Prova material da existência, do que quer que seja. Então, todo o nosso sistema que nos remete à realidade, à verdade, está fundamentado em percepções, que incluem, por que não, né? O olfato, a audição, o sabor, né? Os nossos sentidos são muito presentes e praticamente realizam a totalidade da nossa experiência de vida, porque é através deles que percebemos ou deixamos de perceber coisas que tornam a nossa interação com a realidade algo verdadeiro ou não, né? À medida que somos privados dos sentidos, nossa percepção fica mais limitada e a nossa experiência de vida fica mais empobrecida, né? Na forma humana, né? Que o corpo participa disso muito ativamente. O processo de envelhecimento muitas vezes traz essa percepção, né? Você vai enxergando menos, vai ficando, né, com a vista, vai ouvindo menos, né? Vai sentindo menos aromas e as coisas vão ficando um pouco diferentes, né? As pessoas comentam coisas que você não sente, porque você já não percebe mais, né? Temos uma forte identificação com o nosso corpo e temos toda uma estrutura de pensamento ligada a isso. A nossa mente funciona a partir de percepções. E agora, o que acontece se as nossas percepções estiverem distorcidas ou estiverem limitadas por N fatores, né? A nossa forma de viver a vida, com certeza, também vai ser distorcida e limitada. Isso são coisas para a gente experimentar, né? Por exemplo, eu já fiz um workshop uma vez, há muitos anos atrás, que eu fui convidado, né, a ficar com os olhos vendados durante 2 dias, sem tirar a venda, né? Sem enxergar, tendo que levantar, tomar banho, sair do lugar onde eu estava dormindo, ir a pé, né, num sítio que era até o lugar onde era servido o café da manhã, encontrar as coisas para comer, né? Só tocando, só sentindo o cheiro, né? E assim uma série de atividades durante o dia, que incluíam novamente o almoço, né? E interagir com outras pessoas, mergulhar num rio, dormir, acordar de novo sem abrir os olhos, sem se olhar no espelho, sem fazer tudo sem ver. É uma experiência incrível, para a gente ver como a nossa percepção pode ser alterada e como dependemos de como vemos as coisas para nos orientar no nosso dia a dia, nas nossas relações com todas as coisas. Eu estou mencionando isso porque quando a gente começa a receber a Diksha, para quem vem recebendo Diksha, né, que é um dos motivos desse encontro, né, uma das coisas que a gente começa a observar é uma mudança na percepção. E o que é a mudança de percepção? Afinal de contas, meus sentidos estão todos funcionando direitinho. Por que a minha mudança, por que a minha percepção vai sofrer uma mudança? Justamente, nossa percepção sofre uma mudança porque, apesar de termos
os sentidos ligados à maneira como a gente percebe as coisas, nós também temos uma mente condicionada que nos leva a perceber as coisas de um jeito ou de outro. Baseados nos nossos condicionamentos, baseados nas nossas experiências de infância, baseados nas nossas experiências uterinas, baseados, por que não, em experiências de outras vidas. Vira e mexe eu toco nesse assunto, né? É porque ele é importante. A forma como nós percebemos a coisa determina como a gente age no mundo, ou como a gente não age no mundo, né? Como a gente se mantém, muitas vezes, dentro do medo só, né? Sem fazer nada, sem se manifestar. E é um requisito, primeiro, para quem quer crescer como ser humano, para quem quer crescer espiritualmente, né? Para quem quer se tornar mais luminoso, mais claro, mais livre, o nome que queiram dar, né? Que você passe por um processo de descondicionamento na maneira e na forma como você vê as coisas, na maneira como você percebe. Então, mudança de percepção é o requisito básico, né? É também o resultado, primeiro, de qualquer coisa que você faça com o seu corpo, no sentido, né, de ativação de energia, de ativação dos chakras, porque algo precisa acontecer para você sair da identificação com determinados estados e possa acessar estados mais elevados. E a Diksha faz isso com a gente, né? Não só pelo fato de estarmos recebendo a Diksha, mas pelo fato também de irmos acessando estados mais elevados de consciência e buscando nutrir essa jornada, né? Eu sei que quando eu me preparo, como eu estava começando a dizer aqui, para um encontro, né, todas essas questões passam por mim, né? Porque eu vou estar comentando coisas que vêm também da minha maneira de perceber, né? São experiências, são percepções, algumas eu tenho em comum com mais gente, né? Outras são pessoais. E o encontro se torna interessante por isso, né? Então, que bom que vocês estão aí. Oi, Gabriel. Começando com você. Setor querido, gostaria de saber se a Diksha ajudaria alguém com síndrome de pânico e o curso. Pode ser que sim, pode ser que não, viu, Gabriel? A gente tem que observar algumas coisas, né? A síndrome do pânico é uma síndrome, né? É algo que acontece com a pessoa por N fatores, né? E que é mais bem cuidado por um profissional devidamente habilitado e treinado para cuidar disso, né? Um bom psicólogo né, uma, vamos dizer assim, uma formação para trabalhar com a síndrome, né? E também um psiquiatra, né? Então, o tratamento, né, o cuidado mais indicado para alguém que está com pânico, com síndrome do pânico, é com um profissional de saúde. Tá bom? Eu não coloco a Diksha ou nada do que venha a ser feito como melhor do que isso, né? A Diksha pode sim ajudar ou pode ainda, por que não, tornar as coisas um pouco mais difíceis, né? Vai depender muito do perfil da pessoa. Então, a gente não indica a Diksha para resolver problemas dessa natureza, de nenhum tipo, né? É importante que uma pessoa que esteja recebendo a Diksha
se encontre num bom estado emocional, se encontre num bom estado mental. Porque a finalidade da Diksha, como eu estava comentando aqui já, né, é fazer com que a pessoa cresça espiritualmente. E isso vai, em algum momento, né, resultar em inúmeras curas. Cura física, cura emocional, cura mental e cura espiritual. Mas isso é o que pode vir depois, pode vir mais adiante. Vai depender muito da maneira como a pessoa interage com a energia, né? Do nível de consciência dela, né? Do estado que ela está, na busca dentro dela. A gente não usa a Diksha como uma ferramenta terapêutica. Eu vivo dizendo isso para terapeutas, né? A Diksha não é mais uma ferramenta de trabalho para você lidar com um cliente seu sem precisar entrar com medicamento, né? Não sei se você sabe, nós temos vários médicos nas nossas sessões de Diksha, né? Sempre tem pelo menos um presente. Eles são sempre muito discretos, né? Se sentam lá, recebem a Diksha, e muitos deles são também doadores de Diksha. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Pode ser que o médico, sendo trabalhado pela energia, né, tenha uma lucidez, uma intuição, uma clareza melhor para conduzir um processo de cura, uma vez que ele é uma pessoa que está conectada, né, com a presença, com uma inteligência superior, com um novo estado de consciência. Então o trabalho dele como médico, com certeza, vai ser mais eficaz, né, porque ele trabalha junto com o divino. Agora, eu não posso dizer, e eu não faria isso, não farei, né, que a Diksha vai levar uma pessoa a ser beneficiada pela Diksha, né, numa dificuldade que ela esteja passando desse tipo, né. Da mesma forma, a Diksha vai ajudar a pessoa que está, né, tá sem dinheiro, está em busca de prosperidade, está com conflitos nos seus relacionamentos, né, está passando por alguma doença, alguma limitação física. A Diksha vai atuar em toda a circunferência das necessidades humanas, né, como resultado de algo que a pessoa está buscando. E você incluiu o curso, né, o curso que eu vou dar de iniciação para doadores de Diksha, ele não é direcionado a alguém que esteja tentando se curar de uma síndrome, né? O curso está destinado a pessoas que já foram, se sentem beneficiadas pela interação com a Diksha e querem ajudar mais pessoas. Tudo bem, elas serão ajudadas também, né? Mas fazer um curso para você lidar com uma síndrome não é o correto, né? Eu não indico dessa forma. Tá bom, Gabriel? Então, primeiro a pessoa vem, ela recebe a Diksha, vem 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes, né? Vamos ver se ela, né, consegue, com a ajuda dessa interação com a presença que se manifesta, encontrar uma solução para a dificuldade pela qual ela está passando, né? Junto com acompanhamento psicológico, junto com acompanhamento médico, junto com medicamento, o que for necessário. Tá bom? Daí, quem sabe mais adiante, uma vez que ela esteja, né, livre da dificuldade que ela está passando e quiser vir a se tornar uma doadora de Diksha, porque ela sentiu ela mesma os benefícios que isso pode trazer na vida dela, ela é muito bem-vinda, né, a participar de um curso também. Tá certo? Oi, José Carlos. Suknidam. A prática constante de yoga leva a estados mais elevados de consciência. Durante uma prática fazemos os pranayamas, mantras, asanas, pratyahara, dhyana, meditação. É muito semelhante com... Sim, sobre a Diksha, com certeza. Isso mesmo. A gente faz uso também dessas
práticas, inclusive do yoga, né? Quando a gente se submete a processos e cursos relacionados ou para lidar com a Diksha, né? Então, se você um dia tiver oportunidade ou interesse, né, de ir até a Índia, né, passar uma temporada dentro no ECAM, né, você vai começar o seu dia com a prática de yoga, né, Hatha Yoga, fazendo saudação ao sol. Você vai tomar café, vai voltar e vai fazer os pranayamas, vai fazer outras meditações, as dhyanas, e assim vai, né? Então, tudo que está disponível para nos ajudar a crescer em estados de consciência, a gente usa, né? A gente usa, no sentido do preparo pessoal e para se tornar uma pessoa, né, energeticamente mais saudável, né? A gente inclui. A Diksha faz uso, né, dos processos de aprofundamento com a energia, inclui essas práticas também. Tá bom? Olá, Bárbara Ruela. Boa noite, Setu. Dentro das suas palavras, trago uma aflição recente. Sou Diksha Giver e tenho o costume de aplicar Diksha e autoaplicações. Porém, dentro da intensidade das aplicações, me vejo às vezes norteada. A expansão da consciência ocorre e a paz surge, mas às vezes as coisas me colocam num vale de percepção, onde eu sinto que ela fica muito baixa. Você recomenda alguma estratégia de exercício para auxiliar nesses momentos? Bárbara, a gente não pode viver só nos picos. Então visitar os vales faz parte, né? A gente vai aos picos e vai aos vales. Quando a gente está nos vales, a gente sabe que está num vale, né? Porque a gente conhece o pico. E quando a gente está num pico, não adianta a gente fazer um esforço para se manter nele, porque faz parte do nosso processo de vida estar em movimento entre picos e vales. O que vai acontecer naturalmente, não provocado por você, no sentido de almejar picos, né, e evitar os vales, que é o que a gente faz, né? A gente só quer pico, não quer ir para o vale, né? Então, o que vai acontecer naturalmente é que, na medida em que você vai alcançando picos mais altos, naturalmente, pelos processos de vida, pelos processos de busca espiritual, os vales, né, vão se tornando, vamos dizer assim, menos profundos às vezes, né? Você deixa de visitar vales tão escuros, embora muitas vezes no início é isso que acontece, né? Você tem uma experiência de, vamos dizer assim, né, de um êxtase, que pode vir acompanhado de uma depressão, né? São dois estados bem opostos, né? Você tem um pico de percepção, de alegria, de bem-estar, de paz, de harmonia, e de repente você entra numa espécie de inferno, né? Ou uma fase que pode ser dominada, como já foi, né, de noite escura da alma, né? Você tem um pico de consciência e inevitavelmente você vai entrar numa fase de noite escura da alma, que é onde você vai entrar em contato também com uma realidade interna que muitas vezes a gente foge dela ou não quer nem saber, né? Ou quer evitar da melhor maneira possível, usando de tudo, né? De tudo mesmo. No entanto, a não ser que a gente percorra, né, a noite escura, que a gente transite por ela, né, que a gente aprenda com ela quem somos nós, o que a gente tem dentro, qual é a nossa verdade primeira, o que essencialmente somos como seres humanos, né? Os picos que a gente também visita não serão reais, né? Eles vão ser sempre uma estratégia para você fugir da noite, e não uma experiência de verdade de estado, né? Não sei se eu estou sendo claro aqui, né? Eu estou dizendo assim, não fuja, não use estratégias, não use metodologias,
não faça uso de nada, né, para sair do vale. Porque a saída do vale consiste em você ter uma experiência completa e inteira nele, sem rejeitar nada do que ali está sendo disponibilizado para ser vivido. Uma vez que você tenha um confrontamento, né, das sombras, um confrontamento da tristeza, um confrontamento do que seja, do que esteja ali, né, a sua experiência de pico vai se tornando cada vez mais permanente e cada vez mais real. Então, para quem é buscador, isso é conhecido, né? Não adianta você querer segurar uma experiência de pico, que pode vir pela meditação, pode vir do nada, né? De repente você está num estado contemplativo e você tem um satori, um êxtase espiritual, né? E ele vai embora. E aí você diz, nossa, né? Eu estava tão bem ontem, como é que eu estou desse jeito hoje? Né? O que eu fiz? Né? Que eu deixei escapar aquele maravilhoso estado que eu estava. Pois é, você não fez nada para perder o estado. É que outras coisas ainda estão presentes dentro de você e precisam ser reconhecidas, precisam ser vistas, precisam ser confrontadas. Quando essa visão, essa percepção, esse confrontamento se realizam, né, você deixa de temer o vale, né, ele naturalmente vai se tornando menos vale. Né? Você vai tendo experiências de vida cada vez mais enriquecedoras e permanecendo, vai procurando permanecer nela de uma forma um pouco mais constante. Eu não vou dizer a palavra permanência, porque na nossa experiência humana o estado de permanência não é uma possibilidade. Né? Nós vivemos um estado de impermanência, enquanto corpo, né? O corpo um dia vai embora, né? Os sentidos vão embora, como eu comecei a falar aqui hoje. Então, é perda de tempo, e perda de energia, a gente buscar permanência das coisas. Né? Se pudermos desfrutar das impermanências, vamos ter experiências de vida mais ricas e vamos existindo num patamar que oscila menos. Né? Afinal de contas, as experiências de vale vão se tornando desnecessárias, né, no nosso crescimento. É isso que acaba acontecendo. Mesmo assim, a gente vai sentir dor física, a gente vai ficar doente um dia, né? A gente vai ter uma experiência de morte, a gente vai ter uma experiência de renascimento de várias formas. Né? A condição humana, ela tem isso. Né? A gente não tem essa coisa né, de consolidar eternamente um estado, nem físico, nem emocional, nem mental, nem espiritual. Estamos constantemente em movimento. Né? Quando a gente estuda um pouquinho, eu não estudei, né, mas já ouvi falar alguma coisa, né, a respeito de Siddhartha, né, quando Siddhartha se deu conta, né, de que as coisas mudam, né, e se transformam, né, aí ele se tornou Buda. Ele se tornou Buda na constatação da impermanência da existência. Né? Para um buscador mais avançado, que já tem uma boa vivência disso que eu estou mencionando, o que você vai buscar é aquilo que não morre. Né? Fica quase como uma meta de vida existencial. Né? O que é isso que não morre? O que é isso que é permanente? Né? Que anseio é esse que eu tenho de encontrar aquilo que está sempre aqui, né? E que eu não vejo e que eu ainda não vivo. Esse é o norte na bússola. Né? Espero que faça sentido para você. Tá bom, Bárbara? Oi, Thaís. Thaís Brandt, se tu há alguma contraindicação da addiction para usuários de drogas, como a maconha, por exemplo? Ou a addiction pode ajudar a pessoa a diminuir o vício? Não há contraindicação, viu, Thaís? Não. Nem sempre o uso, né, de uma substância
consiste em vício. Às vezes é só um hábito mesmo, né? Como é o hábito de fumar um cigarro, tabaco. Né? Eu conheço gente que está até hoje, né? Tentando largar de fumar tabaco e buscando, né? Um suporte também da Diksha para isso, né? Mas bem intencionado, né? Bem intencionado. Ou seja, eu quero parar de fumar porque o cigarro está me fazendo mal e eu preciso, né, encontrar uma maneira de aquietar o meu anseio, a minha ansiedade, ou eu preciso encontrar de outras formas isso que o cigarro me traz, né? Porque a pessoa muitas vezes tem prazer no que está fazendo, tem prazer em fumar um cigarro, né? Tem prazer em tomar um copo de vinho, um copo de uísque, sem necessariamente ser viciada na coisa, né? Então, o fato de uma pessoa precisar de uma substância para viver, sim, a Diksha pode ajudar e muito, né? Agora, existe uma médica no Rio de Janeiro, né? E ela é uma trainer, né? Se formou trainer junto comigo em 2010 e ela tem um trabalho bem direcionado mesmo para isso, né? E trabalha com isso há muitos anos. Ela trabalha em clínicas com dependentes, né? Ela faz reuniões de Diksha, enfim, ela tem um trabalho que eu não acompanho, né? Eu a conheço já há mais de quase 10 anos, mas eu não acompanho o resultado, né, que ela obteve ou deixou de obter, incluindo aí a Diksha nos processos. Né. Eu acredito que ajude, viu? Agora, lembro que é sempre necessário a pessoa querer. Né? Às vezes a pessoa vai fazer uso, né, da maconha para tocar, né, música junto com amigos, ou vai, né, enfim, vai para ficar mais sensível, para relaxar. Nem tudo é um vício danoso, né? A gente vê como um vício danoso, mas a pessoa que está fazendo uso né, não está vendo dessa forma, né? Ela não está vendo isso como um problema e não está sentindo também que está se prejudicando, né? Está levando a vida dela normalmente, está trabalhando, ganhando dinheiro, cuidando da família e de vez em quando ela fuma, né? E não acha que isso esteja de alguma forma prejudicando a vida dela. A gente aqui fica incomodado muitas vezes com o que o outro está fazendo, né? Agora sim, se a pessoa está, né, numa situação de fato, né, de dependência química, né, que costuma mais ser uma, assim, uma qualidade, né, de quem usa substâncias mais fortes, né, que o corpo não consegue ficar sem ela, né, se a pessoa entra numa síndrome também de abstinência, esse tipo de coisa, a Diksha pode ajudar, mas também é necessário um tratamento, assim como para a síndrome do pânico, né? É necessário uma coisa um pouco mais bem orientada, né? Tudo que você buscar para crescer como pessoa, como a gente comentou há pouco aqui, né, na questão da Bárbara, que inclua, né, uma determinação de você ir ao encontro daquilo que está doendo dentro de você, com a intenção de encontrar cura, encontrar liberação, a Diksha é um suporte muito forte, né? Porque a Diksha vai te encaminhar para uma liberação do sofrimento psicológico, né? Então, nesse sentido, sim, a Diksha ajuda muito, muito mesmo, né? Mas é bom a pessoa tá afim, né? É bom ela querer. Tá certo? Thaís. Oi, Karina Oliveira do Carmo. Prezado Setu, boa noite, gratidão pela oportunidade. Gostaria de saber o que difere o reiki da Diksha e se um reikiano pode fazer o curso para ser um doador de Diksha normalmente. Karina, essa é a pergunta mais respondida por todos os doadores de Diksha de todos os tempos, né? Porque tem uma comparação inevitável, porque são duas maneiras. Né? O que a Diksha e o reiki têm em comum? A transmissão de energia. Só isso, né? No mais, é tudo muito diferente. Por quê? Porque são formas de energia canalizadas e manifestas no planeta de formas bem diferentes e com intenções também diferentes. Né? Eu
me tornei reikiano, nível 1 e nível 2, eu não fiz o nível 3, faria um dia, por que não, né? Muito antes de eu conhecer a Diksha, bem antes mesmo, né? E poucas vezes eu usei, né? Eu sou terapeuta, eu trabalho com gente, eu faço uso de várias técnicas, de várias coisas, mas eu de fato nunca usei o Reiki como dentro de um processo de trabalho pessoal, né? Então eu posso dizer que eu não conheço muito sobre o Reiki, eu sou ignorante com relação ao Reiki, né? O meu conhecimento do Reiki é muito superficial, né? Eu conheço gente muito bem formada, né? E muito aprofundada, né? Tenho presentes, né, nas minhas sessões de Diksha vários terapeutas reikianos, né? Muita gente que trabalha com isso, que é professor de Reiki, que dá aula de Reiki, e que vem às sessões de Diksha e compartilha a Diksha lá. Com isso eu quero dizer que as duas coisas são compatíveis, né? Só é importante que você tenha clareza da diferença de uma coisa da outra. Então, como eu já estava comentando aqui hoje, a finalidade da Diksha é levar a pessoa ao crescimento espiritual, a encontrar o que a gente chama de despertar de consciência, o despertar da consciência, uma desidentificação dos processos negativos da mente, né? É um encaminhamento para um estado de iluminação. Então, a Diksha se manifesta no planeta com uma maneira muito intensa e rápida de você se encaminhar ao seu destino como espírito de luz, né? E o Reiki, até onde eu sei, ele atua de uma forma um pouco diferente. Eu não sei se ele tem essa intenção primeira, né? Até onde eu ouvi falar, até onde eu aprendi, a gente usava o Reiki mais para lidar com qualidade de vida, né? Com dores físicas e com dores emocionais. Eu não vi ainda uma pessoa me relatar, né? Eu não tive essa experiência de alguém vir me relatar uma sessão com Reiki, né? Uma interação com a energia Reiki, onde ela tivesse tido uma mudança de estado de consciência que tenha também permanecido, né? Às vezes a pessoa tem uma coisa, tem uma visão, tem uma percepção, claro, né? Porque está relaxada, porque está sendo energizada, porque está tendo acesso a algo que muitas vezes ela já traz dentro dela também, né? E não tava acessível e de repente ela acessa porque alguma barreira se quebrou ali. Então ela teve uma experiência, né? E a experiência ela pode ajudar a pessoa a seguir adiante, mas nem sempre a experiência por si só cria a transformação. E a Diksha sim. A Diksha, pelo fato de você pode estar recebendo uma única vez uma Diksha, né? Se você estiver bem, se a energia estiver presente, se o dador de Diksha estiver inteiro ali, você pode ter numa única experiência, numa única interação com a Diksha, uma transformação radical na sua vida, né? Muitas vezes mais forte e intensa do que você esperava que viesse a acontecer a você. Às vezes você vai lá e quer uma coisinha pequena, né? E o pacote que chega, né, é enorme, muito maior do que você até sonhava que pudesse existir. São experiências diferentes, né? Eu não gosto de comparar, porque não é comparável, né? São coisas diferentes, mas elas coexistem perfeitamente. Então, uma pessoa que tem uma boa interação com o Reiki, que gosta, né? Que gosta do Reiki, que se sente bem, né? Não tem nenhum impedimento em ser iniciado também para transmitir a Diksha e ajudar outras pessoas também com a Diksha. O que não é legal fazer, eu ressalto, né, é você numa sessão de Reiki terminar dando uma Diksha, né? Ou o contrário, né? Você está lá no lugar onde você está, né, transmitindo a Diksha como doadora de Diksha, e aí você, né, resolve incluir alguma coisa do Reiki ali naquele momento. Não, uma coisa deve ser feita e outra coisa deve ser feita. As duas coisas não são
não devem coexistir no mesmo momento. Né? Você pode trabalhar com um terapeuta de Reiki e à noite, né, durante o dia, e à noite uma roda de Diksha, uma sessão de Diksha, e transmitir energia Diksha a quem estiver lá e que veio para recebê-lo. A gente só procura fazer essa distinção para não criar confusão e nem maus entendidos. Tá bom? Oi, Danúbia. Com a Diksha consigo despertar as minhas visualizações do terceiro olho, sentir as vibrações. Eu não vejo nada e tenho muita dificuldade para sentir as vibrações divinas. Como faço para esse despertar? Danúbia, visualizações de terceiro olho podem vir a acontecer ou não a você. Né? Não é exatamente assim que você vai receber Diksha e vai começar, mas pode acontecer. Né? Pode acontecer. As visualizações de terceiro olho, elas só são importantes quando todo o teu estado, né, toda a tua energia se moveu, né, no sentido ascendente do primeiro ao sexto chakra, que é onde está o seu Agni, né, onde está o seu assim chamado sexto olho, terceiro olho. O terceiro olho, ou o sexto chakra, ele é ativado naturalmente quando os demais centros de energia permitem, né, que a energia flua livremente. Então, para isso serve o yoga, para isso servem várias técnicas, né, de ativação de energia, né, que chamamos também de Kundalini, né, e é um processo natural. Né. Enquanto você tiver conteúdos emocionais ou condicionamentos ou cargas, como a gente costuma chamar, né, impedindo um fluxo natural de energia, é por onde você deve começar a trabalhar. Né. Ir direto querendo já ativar o terceiro olho, o sexto chakra, não vai resultar, não vai acontecer. Né. A gente começa do primeiro, vai do primeiro para o segundo, né, que é onde temos muito conteúdo a ser trabalhado. Né. Daí é que a gente vai acessar o terceiro. Né. Então, os três primeiros chakras, os três chakras mais básicos, né, praticamente dominam boa parte da nossa atenção e do nosso tempo. Né. Quando a gente consegue, né, fazer com que a energia flua do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, e do terceiro para o quarto, o Anahata, o coração, já há uma revolução na sua vida. Né? Porque aqui é a sua casa. Provavelmente você ainda está fora de casa. Né? Então, quando você começa a fazer essa migração, né, de presença da mente para o coração, e acontece naturalmente um florescimento do coração, você começa a criar as condições para a energia subir para o quinto chakra. Né? Quando isso começa a acontecer, os demais chakras, né, quinto, sexto e sétimo, eles se abrem e são energizados sem necessariamente uma atividade direcionada para isso. Né? Eu tenho uma série de técnicas de meditação que eu faço, né, e que são direcionadas a isso. Né? Algumas eu aprendi com Osho, outras a gente faz uso na Oneness também. Né? Nos cursos de iniciação para você se tornar um doador de Diksha, isso é passado. Né? A gente ensina as técnicas para ativação dos 7 chakras. Né? E pode ser, né, que você comece a ter algumas experiências de abertura do sexto chakra. Né? Que está ligado à intuição, está ligado a um estado onde a sua mente está menos ativada, né? Onde você está menos racional, onde você está mais intuitiva em especial, e também mais habituada a lidar com as imagens do inconsciente, sabendo distinguir o que é ilusão do que é real. Né? Porque a gente vê coisa que não é, né? Acha que é porque viu, no entanto não é. Né? É só um processo ainda imaginário produzido pelo inconsciente, como são os sonhos. Né? Então tudo requer um trabalho. Né? Não é que está recebendo Diksha que você vai ter uma abertura e vai começar a ver coisa que você não via antes. O propósito da Diksha não é esse. Esse é um resultado que pode ou não acontecer a algumas pessoas que têm se direcionado, né,
no trabalho com a própria energia, né? E que vai alcançando esses estados naturalmente. Tá bom? Eu perguntei se a Svânia estava presente, ela não me respondeu, mas eu vou ler a pergunta dela, que ela me enviou por e-mail. E depois ela pode estar vendo aí a gravação, uma vez que ela me disse que acorda às 4 da manhã. E não consegue acompanhar o encontro ao vivo. Svânia Reis, boa noite, Setu, gratidão, namastê. Sou nova aqui, não consegui nenhum dia ao vivo, pois acordo às 4 da manhã para outro curso. Acabo não aguentando o sono, durmo cedo. Mas vou tentar participar hoje. Não sei se você está aí, né? Gostaria de ouvir sua opinião sobre os episódios do Prem Baba, do ponto de vista espiritual. E também gostaria de saber se os fatos relacionados ao filme Worldwide, do Osho, são fidedignos. Você que esteve tão próximo dele. Conheço muito pouco sobre o Osho. Ao ver tudo que está acontecendo com o Prem Baba, parece uma coisa de homem comum e não de mestre, se deixar levar pelas ilusões das paixões. Gratidão, desde já agradeço a sua resposta. Então, Svânia, eu acompanhei aí as coisas que aconteceram, né, com o Prem Baba, e eu, né, na primeira reação minha, quando eu vi ele se expondo, né, porque ele acabou fazendo um comunicado, eu fiquei um pouco constrangido, né, e foi o primeiro sentimento que me acometeu foi esse, né. Falei, puxa, né, que difícil momento esse para ele. Então você está me pedindo um comentário do ponto de vista espiritual, né? Então, ponto de vista sempre é ponto de vista, né? Vamos deixar isso bem claro, né? Meu ponto de vista, inclusive, ele é mutável. Eu estou tendo um ponto de vista. O ponto de vista ele nunca é uma visão inclusiva. É sempre uma visão parcial do que quer que seja, né? E também inerente a um processo mental. Então, por isso que a gente tem ponto de vista, né? Eu tenho um, outra pessoa tem outro, outra pessoa tem outro. Meu ponto de vista não bate com o do outro, né? Muitas vezes a gente pode até entrar em conflito porque temos divergências de pontos de vista, né? E eu preciso fazer essa ressalva aqui, viu? Então, do ponto de vista espiritual, eu acho que o Prem Baba tá tendo uma oportunidade incrível de encontrar uma verdade ainda maior do que essa que ele acessou até o momento, né? Eu não posso julgar o Prem Baba, eu não conheço o Prem Baba, eu também não estou em condições de julgá-lo pelas coisas que ele fez, pelas coisas que ele deixou de fazer, né? Porque tudo é absolutamente dentro de um contexto dentro do qual eu não vivo, com pessoas que eu não conheço, né? E que relataram as suas percepções e também a partir de pontos de vista de dor pessoal, né? Então tem vários aspectos aí que precisam ser colocados, né? E um deles, assim, que me chama a atenção já há muito tempo, né? Porque eu já vi outras coisas com outras pessoas, já passei por muita coisa também, é como o que você espera e o que você acredita que seja uma pessoa, né, guia espiritual. O que é uma pessoa assim? Né? O que a gente espera dele, né, hoje? Porque muitas vezes a pessoa é julgada por algo que ela fez, como foi o caso, né, há um tempo atrás, né? E sim, todos nós somos seres humanos, né? E extremamente humanos,
limitados, né, e condicionados. A gente vem de família, a gente vem de escola, a gente vem de experiência pessoal, a gente vem de outra vida. Todos nós. Né? E o que a gente vem experienciando em vida são aspectos kármicos, que exigem liberação. Então, todas as experiências de vida, prazerosas ou dolorosas, elas não ocorrem a nenhum de nós à toa. Nem aquilo que a gente vive como experiência humana, nem aquilo que a gente causa ao outro. Então, as nossas relações com todas as pessoas, né, começando dentro de casa, começando com família, começando com pai, começando com mãe, começando com os irmãos, irmãs, com o filho, com o vizinho, com o primo, com a avó, né, dentro desse sistema complexo, muito complexo, que é o sistema de família, a gente já tem todo um trabalho de cura kármica, né, nessas relações. Quando a gente vai para a vida, né, começa a se relacionar, né, começa a namorar, começa a casar, começa a trabalhar, o nosso círculo kármico vai crescendo e novas situações vão se apresentando. Então, a gente provoca, muitas vezes querendo, muitas vezes não querendo, né, sentimentos dolorosos em outras pessoas, né, experiências que a gente acaba tendo, né, muitas vezes você não queria, não esperava e você feriu e magoou profundamente uma outra pessoa, embora você não desejasse que isso viesse a acontecer um dia, acabou acontecendo, né, em relações de casamento, em relações de todos os tipos, até de sociedades, né, profissionais, isso acaba acontecendo. Né? Não é que precisa acontecer, mas acontece bastante. Então, eu não vejo a relação né, de um cara como Prem Baba, que eu conheci ele como sendo Janderson, né, ainda discípulo também do Osho e de outras coisas que ele fazia na época. Ele já fazia umas misturas de Osho com Daime, etc., que eu achava um pouco estranho, né? Era um pouco salada de várias coisas ao mesmo tempo. Eu, e terapeuta, né? Trabalhava como terapeuta, então ele tinha um perfil de orientador de meditação, trabalhava como terapeuta e ainda fazia uso de outras coisas. Enfim, eu conheci gente que passou por esses processos com ele e que tiveram curas, tiveram liberações, tiveram crescimento, né? Ele serviu a estas pessoas ainda dentro de todas as limitações pessoais que ele traz dentro dele, né? Eu nunca vi o Janderson diferente disso, né? Aí, anos adiante, embora eu não gostasse muito da forma como ele atuava, eu tinha meus senões já com relação a ele, isso já há 20 anos atrás, né? Não é de hoje não, lá nos anos 90. E então a minha opinião com relação a ele não mudou muito, né? Eu continuo vendo a mesma pessoa, só que ele teve um grande crescimento, né, pessoal. Ele tem todo um histórico aí, encontrou um caminho espiritual, se tornou, né, o Prem Baba, e o trabalho dele foi tocando muita gente, e foi formando comunidades em Nazaré, em Alto Paraíso, outra lá em Rishikesh. Eu falei assim, uau, né? Incrível como o destino dele está se cumprindo como mensageiro de algo, né, que não necessariamente pertence a ele, porque ele está dentro de toda uma linhagem, né, de gurus, né, e está seguindo aí os passos do mestre, pergunta para o mestre o que é para fazer, se não é para fazer, e aí o mestre fala, não, agora você se torna celibatário, então ele abre mão, mas mesmo assim a coisa não está fácil para ele e tal. Então ele tem o trabalho pessoal dele que eu acho que é legal, é muito intenso, né? Muito intenso mesmo. E tem o trabalho que ele provoca nas pessoas. Então são dois aspectos que eu vejo que são diferentes, né? Uma coisa é a caminhada, a jornada pessoal dele, né? Que se assemelha a muitos, né? Que também estão indo atrás, né? E outros
que são diretamente tocados pelo que ele faz com elas, né, em termos de trabalho como terapeuta, de trabalho como orientador espiritual, como guru, como mestre, como queiram chamar. Né. Eu vi o Prem Baba fazendo coisas boas às pessoas. Né. Agora, isso não o isenta de ter machucado gente, né, de ter se relacionado, de ter se envolvido sem querer se envolver, ou de ter deixado alguém se envolver por ele, né, como aconteceu, e a pessoa era casada, e a coisa deu uma confusão enorme. A pessoa também foi buscar terapia fora e acabou recebendo uma orientação da terapia. Enfim, a coisa ficou, acho que, um pouco além, né, da capacidade dele de lidar no concreto. E ele mesmo diz isso. Né? Eu ouvia o áudio, né, um vídeo com ele e tal, dizendo que a coisa chegou num ponto que ele vai precisar se recolher e tal. Né? Então eu fiquei até com um pouco de pena dele, né, pelo que eu vi, e espero que ele fique bem e que as pessoas reflitam, né, e revejam as suas vidas também, né, porque a gente não pode depositar tudo na mão de alguém. Né? A gente tem sim, nessas relações com os gurus, com os mestres, né, muita projeção, né, a gente tem muita expectativa, a gente coloca muita, espera que a pessoa seja algo que a gente não é, ou que a gente acha que tem que ser. Então tudo isso eu acho que tem que ser examinado também. Né? Então é isso que eu tenho para comentar. Né? É ponto de vista, viu? Não é ponto de vista só. Né? E dentro da minha limitação, dentro do pouco que eu conheço, dentro dos fatos que eu acessei na mídia. Né? Eu nem conversei com alguém mais diretamente ligado a ele, eu só vi essas coisas acontecerem, prestei atenção porque eu conheço gente que está muito ligada a ele. Né? Então é isso. Com relação ao Osho, eu não vou fazer comentário hoje, viu? Porque já deu meu tempo e eu vou me preparar para a Oneness Meditation, que vai acontecer dentro de 10 minutos. Mas é um comentário que se você quiser, eu volto a falar a esse respeito no próximo encontro. Tá bom, Isônia? Espero que você esteja presente. Se você não estiver presente, que você ouça nos próximos dias aí a gravação do que a gente comentou aqui. Tá bom? Gratidão pela pergunta. É sempre muito delicado, né? A gente tecer comentários sobre o comportamento de uma outra pessoa. Né? E a gente pode falar a respeito aí dos candidatos à presidência, né, que estão aí, e cada um com suas qualidades, né, alguns com mais qualidades, outros com qualidade nenhuma, e a gente vai tentando observar. Né, eu faço esse exercício quando vejo de vez em quando aí né, os debates dos presidenciáveis, né, olho no olho, né, o que eles falam, qual é o histórico deles, qual é a verdade deles, o quanto eles estão mentindo, o quanto eles estão sendo íntegros, o quanto eles estão, né, tentando falar o que a gente quer ouvir, escondendo o que a gente não quer ouvir, etc. Né? Então, é um desafio muito legal. Né? Quando a gente pega assim, o pior candidato, né, o cara que tem o maior índice de rejeição, né, e a gente aponta o dedo para ele, né, eu acho um monte de coisa a respeito dele e tal, e vira daí o dedo para si mesmo, né? Assim, puxa, né? Por que eu tenho tanta raiva desse cara? Por que eu tenho tanto ódio dele? Por que eu quero tanto que ele, né, perca, né? Que ele jamais venha a ser uma pessoa que governe esse país, tal. Então, independente da posição política, né? Pessoalmente, como é que eu me coloco diante de alguém que é muito diferente de mim, né? Que age diferente de mim, né? Que mais estraga do que, né, mais destrói do que constrói, é mais negativo do que positivo nos meus valores, né? Como é que é essa interação? O que é isso, né? Então é importante a gente não olhar tanto para o outro, né? E sim prestar um pouco mais atenção diferente, o que faz prova,
e assume, né, como sendo aquilo a coisa certa a fazer e tal. Como é que isso me pega, né? E como é que eu me coloco, como é que eu reajo a isso, né? E quem sou eu, né? Com os meus julgamentos, com os meus condicionamentos, com as minhas crenças, com os meus valores, né? É sempre a oportunidade para eu saber um pouquinho mais quem sou eu, né? E também quem não sou eu. Então essas situações externas são oportunidades que a gente deve tomar para se enxergar, né? E não para olhar para o outro. Não, olhar para o outro é perda de tempo. Seja lá quem for o outro, né? Aproveita a oportunidade para olhar para si mesmo. Essa é a minha sugestão a todos. E é o que eu procuro seguir também, né? Vamos preparar para a Oneness Meditation. Hoje eu passei bastante do tempo aqui. A gente se encontra dentro de 5, 7 minutos, tá bom? Namastê, gratidão pela presença. Até daqui a pouco. Recebam a Diksha e sigam adiante. Namastê.